eu vou te fazer a contagem. Quando der 7, aí você pode dar um graça e paz para quando ficar gravadinho. Já. Graças e paz, amados. Nós já iremos iniciar o nosso culto online. Você já esteja aí, já se preparando para receber um alimento do céu poderoso. Amém? Nós já vamos iniciar. Vamos chamando os nossos irmãos, os nossos amigos, a nossa família. Tandam, tandam. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Tu és exaltado, tu és grande, alto, sublime. Tu és o nosso El Shaddai, o nosso Yeshua, o nosso príncipe da paz. Tu és o nosso soberano. Graças, paz, amados, você que está aí, seja muito bem-vindo. Vai se conectando cada vez mais com o céu agora, nesta hora. Vai chamando seus irmãos, nossos amigos, chamando a nossa família. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho. Aleluia. Para você que já está aí, vai dando um glória, vai dando um aleluia, vai exaltando o Rei da Glória, vai exaltando o Rei, que Ele é o soberano, o Rei dos Reis. Vai já colocando para fora a adoração que você tem no seu coração, para que todos ouçam e, acima de tudo, o Senhor ouça da sua boca a adoração verdadeira, a adoração ao Deus verdadeiro. Amém? Aleluia! Nós já vamos iniciar. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Santo Espírito, Espírito Santo de Deus, Tu és o poder de Deus na terra. Espírito Santo, Tu és o desejado das nossas almas. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós nesta noite, Deus. Vem, Senhor, derramar, Senhor, o Teu bálsamo. Eu te peço que o Senhor derrame uma unção, Senhor, nova nesta noite, que despedaça todo jugo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és poderoso, Pai. Aleluia.
Aleluia. Todos me ouvem bem? Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Nós vamos hoje falar sobre a morada de Deus em nós. Nós vamos falar sobre o Senhor estar em nós como templo, como morada. Eu gostaria que você se conectasse totalmente nesta hora, que você abrisse o teu coração, a tua mente, que você separasse um tempo para ouvir a palavra do Senhor, para estar atento àquilo que o Senhor tem para você nesta noite, amém? Nós vamos começar hoje. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra, a tua Bíblia aí, se você estiver, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, quem puder escreva aí, por favor. Primeiro livro de Reis, no capítulo 7, no versículo 51. Primeiro Reis 7:51. Nós vamos iniciar aqui falando sobre este livro, falando um pouquinho sobre o reinado de Salomão. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o templo que foi construído para Deus. Nós vamos falar sobre o povo daquele tempo, o povo de Israel, da onde saiu os judeus, da onde saiu o povo de Deus. E hoje eu quero dizer para você que não é só o povo de Israel, mas o povo que é cristão. Esse sim é o povo de Deus. O povo que aceitou Jesus como Salvador, o povo que recebeu o Evangelho, o povo que recebeu a salvação. Esse é o povo de Deus. E se você se enquadra nisso que eu estou dizendo, você é o povo de Deus, amém? Você recebe, no nome de Jesus, você é parte da congregação dos santos, você é parte do povo seleto de Deus, um povo que não é qualquer povo, o povo que é escolhido para ser o povo de Deus. Aleluia, aleluia. E vamos então ler o primeiro livro de Reis 7:51, que diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Então, o templo de Salomão, mais conhecido na verdade como o templo de Deus, a morada de habitação da glória de Deus, ela foi completada, ela foi feita nos maiores detalhes, no jeito melhor que poderia ser construído naquela época. E Davi, o pai de Salomão, tinha muitos utensílios e ele levou esses utensílios, prata, ouro e todas as outras coisas, para o templo, para essa obra que foi feita para a manifestação, para a habitação da glória de Deus. E continuando, nós vamos no primeiro livro de Reis também, no próximo capítulo, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Então, 1 Reis 8, de 1 a 5. Nós vamos continuar e diz assim no primeiro versículo: então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dentre os filhos de Israel, desde Sim, Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. No versículo 2 diz assim: e todos os homens de Israel se juntaram na festa, o rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês, e vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes alcançaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo.
Assim, os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E no versículo 5, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congrega a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não podiam contar, nem numerar pela multidão. Vamos parar aqui no versículo 5. Então, nós lemos agora que, completada a obra do templo, Salomão fez um culto. Salomão chamou toda a congregação, em principal os anciãos, os sacerdotes e os levitas, e lá eles se sacrificavam ovelhas, sacrificavam vacas, em sacrifício de oferta a Deus. Isso era quando foi realizado o templo. E eu te pergunto, o melhor templo de coisas melhores que eles tinham na época, eles colocaram no templo. Coisas valiosas, coisas de fortuna, coisas de dinheiro, coisas que tinham muito valor. E naquele templo que foi construído com 13 anos para ser construído, eles utilizavam de pedras preciosas e tinham coisas muito bonitas. E lá eles separavam para que a congregação dos santos daquela época fosse lá e a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E continuando, nós vamos para o versículo 12 do capítulo 8 do primeiro livro de Reis, 8:12, continuando. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Vamos parar aqui um pouquinho. Então foi feita uma habitação para a glória de Deus. E aí, nesse culto que teve, Salomão abençoou todo o povo de Israel. O povo que era de Deus, o povo que era consagrado ao Senhor. E aí eles fizeram culto. Nisso, continuando, Salomão ele faz uma oração a Deus, e nós vamos ler aqui um pouquinho no versículo 22 do capítulo 8, continua aí, só vai um pouquinho mais para frente, no versículo 22, que diz assim: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Vamos parar aqui um pouquinho. Amados, o Senhor escolheu Salomão como descendente de Davi, que a Bíblia diz que tinha um coração segundo Deus. Salomão, ele pediu sabedoria para o Senhor. E pedindo sabedoria para o Senhor acrescentou riquezas a ele. E todas as riquezas, ele utilizou muitas riquezas nesse templo que foi construído. E dizendo aqui que Salomão ele ora no meio do povo, no meio da congregação. Salomão ele fica de joelhos, ele estende as mãos e começa a orar pelo povo. E essa oração é uma oração bem longa, porque ele fala sobre várias coisas. E ele começa dizendo assim: e disse o Senhor Deus de Israel: não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardes o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti. Ele começa a exaltar o Senhor, só que dizendo que existe um conserto, dizendo que para que o Senhor ouvisse, existia toda uma preparação de santidade, de separação daquele povo. Então, Salomão ele começa a dizer nessa oração que: Senhor, esse templo é bonito, mas nada vai adiantar se não formos realmente teus servos, se não formos realmente aquele povo que o Senhor se agrada. E continuando aqui, eu estou no versículo agora 24 do capítulo 8, que cumpristes com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, com tua mão o cumpriste, como neste dia se vê.
Agora, pois, ó Deus, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para que andares diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Salomão faz uma pergunta aqui, numa oração. Habitaria Deus na terra? E aí, continuando, diz assim: eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E continuando, diz assim: volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Amados, ele está pedindo para o Senhor: Pai, ouve as orações que foram feitas nesse templo, de dia, de noite. Que o Senhor não cesse de ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Nós estaremos aqui te pedindo, orando, te buscando. E eu queria te trazer um pouquinho agora a pensar um pouquinho no contexto que nós estamos hoje, da atualidade. Nós estamos num contexto de pestes, de doença, de epidemia. E eu queria que você refletisse. E eu queria te perguntar, nós estamos falando sobre a oração de Salomão. Você tem orado e clamado pelo mundo em relação a essa situação? Você tem orado e pedido perdão pelos pecados, não só os seus, mas os pecados da humanidade? Porque o Senhor, ele depois de tudo isso, ele ouviu o clamor e a oração de Salomão. Mas Salomão, ele tinha uma sabedoria tão grande em julgar as coisas que Deus deu para ele, só que mesmo assim ele não perdeu a sensibilidade de pensar no povo. E eu queria que você fosse agora no versículo 35. Quando os céus se cerraram e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, se converterem de seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faz, e dá conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Amados, aqui Salomão ele começa a orar por várias coisas que poderiam acontecer ao povo. Poderiam acontecer fome, poderiam acontecer doenças, poderiam acontecer várias coisas. E ele começa a falar na oração: Senhor, se isso acontecer, que o teu povo te clame e o Senhor possa abençoar e trazer a bênção novamente. Quando você tem a visão de Deus, tem a visão dos céus, você começa a orar por coisas que ainda não aconteceram. Você começa a orar por coisas que o Senhor vai te dando visão
e você vai ampliando aquilo que você pede, aquilo que você ora. Talvez o povo, quando ele chegou lá na congregação, o povo não tinha aquela visão que aquilo poderia não acontecer, todas aquelas maravilhas, o povo poderia estar em ruínas daqui a um tempo. Só que ele, como rei, ele como o que o Senhor levantou, ele tinha aquela visão, a visão de que ele teria que clamar e orar para o futuro do povo. Quando você que tem filho, quando você ora pelo seu filho, pelo futuro do seu filho, quando você declara a bênção, você está colocando muitas vezes uma oração para o futuro. Quando você fala assim, que você tenha, filho, um bom casamento, filho, que você seja próspero, que você tenha um bom emprego, que você tenha um bom estudo, que você tenha um bom entendimento da palavra. É quando você tem uma visão de que você tem que começar já a orar, não só pelo presente, mas você tem que começar a orar pelo futuro. E não estou falando de uma questão de ansiedade, estou falando de uma questão de fé. E é isso que Salomão fez, ele começou a orar pelo povo no sentido de: eu vou preparar o meu coração orando já ao Senhor para que o Senhor saiba que eu já estou nesse nível. E eu quero orar e clamar para que o povo tenha preparação, para que o Senhor ouça o povo caso isso aconteça. Quando você ora pelo seu casamento, às vezes ele está tudo bem, mas você declara bênçãos, você declara que o inimigo não vai lançar nenhuma seta, você está colocando no futuro as bênçãos de Deus. Você está declarando a sua fé e tomando posse daquilo que a Bíblia diz. Quando você começa a ser espiritual, você não vê só o que está acontecendo agora, mas você quer ver como vai estar no futuro com as bênçãos de Deus. Então você começa a declarar a bênção, você começa a profetizar a bênção, você começa a orar para que a bênção venha. E eu queria que você continuasse na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. O Senhor está me falando aqui que nós devíamos, nesse tempo, declarar bênçãos. Declarar, profetizar, clamar bênçãos. Você que não tem orado pelo seu casamento, hoje é um dia que o Senhor está te levantando para isso. Você que não tem orado pela sua família, hoje o Senhor tem colocado para você essa palavra. Talvez você esqueceu de algum parente, talvez você não tenha orado pelas pessoas do seu trabalho, talvez você não tenha orado pelo seu bairro, talvez você não tenha orado pelo presidente, talvez você não tenha orado pelas autoridades que estão sobre a sua vida. E hoje eu quero te alertar, no nome de Jesus, que você volte a isso. Volta a orar e profetizar um futuro na presença do Senhor. Você que talvez pense assim, mas eu já tenho orado tantas vezes por alguma pessoa e ela não tem vivido as coisas de Deus. Eu quero dizer para você, começa a declarar na vida dessa pessoa que ela já é santa. Começa a declarar que o Senhor vai perdoar. Começa a declarar as bênçãos sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Eu queria que você fosse lá, primeira carta aos Coríntios 3,16, que diz assim, nós vamos ler o 16 e o 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Amados, muito melhor do que o templo lindíssimo que foi feito com pedras preciosas, ouro, prata, foi feito para a habitação de Deus naquele lugar exclusivo daquele povo, naquele lugar. Hoje você tem o Espírito Santo em você, você pode ter isso em você. A maior joia que você pode ter é o Espírito Santo dentro de você, habitando em vós. E no 17 diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amados, isso aqui, ó, que é carne e osso, ela deve ser um recipiente da glória de Deus.
O Senhor te deu um recipiente para guardar a maior joia que existe no planeta, no mundo, em qualquer planeta, em qualquer atmosfera, em qualquer situação. Não existe coisa mais preciosa do que o Espírito Santo. Por isso você que talvez tenha andado algumas coisas de qualquer jeito, talvez você tenha falado qualquer coisa, talvez você tenha andado com pessoas que não têm santidade, você tem sido impregnado por isso. As más conversações corrompem os bons costumes. E tem um ditado que diz assim: se você me dizer com quem andas, eu te direi quem és. Isso é verdade. Porque você tem que andar com as pessoas que ainda não acreditam, mas você tem que entender que o templo de Deus é santo. Você tem que entender que algumas coisas da sua vida precisam ser retiradas. Algumas coisas precisam ser santificadas. E para que você seja realmente a habitação do Espírito Santo, e para que o Espírito Santo se agrade de você. Porque quando você peca, o Espírito Santo te constrange. O Espírito Santo te leva a uma tristeza. E aí quando você se arrepende, você volta a ter a comunhão. Porque você volta a estar em paz com Deus. E aí você recebe o perdão de Deus. É justamente isso que nós precisamos talvez analisarmos hoje a nossa vida. Será que o nosso templo tem sido realmente santo? Será que você tem realmente dado valor a essa morada, a essa habitação do Espírito Santo? E eu quero te dizer que muito melhor do que a primeira aliança, a segunda aliança é uma aliança que é Jesus em nós, a esperança da glória. Aleluia. Jesus, Jesus, esse nome tão lindo, Jesus. Só de falar o nome você já recebe uma bênção, porque o próprio nome de Jesus já estremece a sua carne, já estremece o inferno. Dá poder. Jesus, Jesus. Ô glória! Se você estiver passando por alguma doença, muita gente está falando, mas e o Covid-19, mas o Covid sei lá o quê, mas o Corona, eu quero dizer para você, Jesus! Ô glória! Eu quero dizer para você que nada é maior do que essa palavra, do que este nome, Jesus. Nome sobre todo nome. É nesse nome que nós vamos orar por essa pessoa que talvez você está chateado hoje. É nesse nome que nós vamos orar talvez por essa pessoa que você não consegue perdoar. Sabe, quando você começa a orar por uma pessoa que você está chateada, está chateado, o perdão, ele vem sobre essa vida e vem sobre a sua. Vem sobre uma paz que excede qualquer entendimento. Sabe, a maior arma que você tem contra Satanás é quando você pega todo o rancor, toda a raiva que você tem de alguma coisa, de alguém, e você começa a orar como se fosse para você mesmo. Aí o Senhor derrama bênção. E continuando, eu quero dizer, em Efésios 5:2, a palavra de Deus diz assim, Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amados, muito mais do que as joias que tinham naquele templo, o Senhor quer um sacrifício nosso em amor. Um sacrifício nosso. Porque Ele já fez a primeira parte, Ele já foi o exemplo de amor, Ele já foi o exemplo de sacrifício, Ele já foi o exemplo de oferta. E é nesse exemplo que nós devemos caminhar.
O amor, ele nunca é em excesso. Quanto mais você amar a Deus, quanto mais você amar as pessoas, mais você é abençoado. O amor nunca te traz dano. O amor verdadeiro e genuíno só te traz bênçãos. Talvez você pense assim, mas eu fui tão caluniado, essa pessoa me machucou tanto, pessoas falaram mal de mim. Ame. Se você não consegue conviver com essa pessoa bem, começa a orar por ela. Começa a declarar que ela vai ser liberta, que ela vai ser uma pessoa de paz. Isso é difícil. Mas eu vou te falar uma coisa, os filhos de Deus fazem coisas difíceis, não fazem coisas fáceis. Coisas fáceis fazem pessoas que, qualquer pessoa, coisas difíceis fazem aquele que são filhos. E você foi chamado para fazer o difícil. O difícil que muitas vezes as pessoas não vão querer, mas é o que Deus quer. É difícil amar. É difícil perdoar. Mas você foi chamado para fazer o difícil, para que o poder de Deus possa vir sobre a sua vida. Escolha fazer o difícil e deixa Deus agir. Só escolhe e deixa o poder de Deus agir. Eu ia falar sobre outra coisa, mas acabei falando isso. E eu quero que o Senhor me dê... O Senhor tem liberdade aqui, amém? E eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração agora. Coloca a mão sobre o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós somos templos teus, Pai. Senhor, eu te peço para aquele que ainda não consegue se santificar, Senhor, que não consegue andar em santidade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ensine, Senhor. Tira, Senhor, todas as barreiras, tudo aquilo que faz, Senhor, essa pessoa cair. Tudo que faz essa pessoa, Senhor, a ter pensamentos impuros. Tudo que faz, Senhor, que é contra o teu fruto do Espírito. Senhor, traz fortaleza nesta noite. Derrama, Senhor, uma unção que despedaça o jugo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Senhor, traz liberdade para o teu povo. Traz dons espirituais, Pai. Tira, Senhor, talvez aquele que ainda está preso, que ainda está em cativeiro, Senhor, de Satanás. Mas que a tua palavra possa penetrar, Senhor, no mais íntimo, Senhor, trazendo libertação nesta noite. Senhor, se existe, Deus, algo de falta de perdão, Senhor, sobre o seu povo, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, dessas feridas de alma. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo agora, Deus, que ela receba a Ti no coração verdadeiramente, no nome de Jesus. Amados, eu queria que você abrisse os seus olhos agora. Eu quero fazer uma declaração profética. E mesmo que você já tenha feito essa oração, eu gostaria que você fizesse novamente, amém? É uma oração de entrega do seu coração, da sua vida para Jesus. Se você puder fazer isso, faça, porque você envergonha, sabe quem? Satanás, quando você faz isso. Porque ele perde mais uma vez a sua vida, amém? Coloca a mão sobre o seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único, exclusivo Senhor da minha vida, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio em carne, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Aquele que irá voltar e buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e confesso
o Senhor é o Deus da O Bíblia, Senhor é o Deus da Bíblia. o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que sou teu filho, sou tua filha. Filho, Declaro que terei uma vida nova a partir de hoje. terei uma vida nova. E que Satanás Que Satanás não tem poder sobre mais a minha vida. tem poder sobre Que eu sou totalmente teu. sou totalmente Para a glória de Deus Pai. para a glória de Deus. Escreve, Senhor, Escreve, Senhor, o meu nome o meu nome no livro da vida. no livro da vida E me dê a vida e eterna me dê a vida ao lado teu. ao lado teu. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu não sei, talvez você estava precisando dessa oração e eu creio que isso vai trazer libertação sobre a sua vida. Porque quando você declara a palavra numa oração aceitando Jesus, você coloca um óleo diferente sobre a sua vida, você coloca uma proteção diferente. Porque você declara com a sua boca que Satanás não tem poder sobre você e que você recebe a vida eterna. E aí, você sendo morada de Deus, habitação de Deus, Ele vai te usar poderosamente para salvar sua família, salvar sua parentela, salvar os teus vizinhos, os teus amigos. Porque você é povo escolhido de Deus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Pai. E vamos... Já estamos terminando, amados. E eu creio que você já foi bem edificado, amém? Eu gostaria que você abrisse só em Provérbios 21:3. Provérbios 21:3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Amados, aqui, fazer justiça é viver a palavra de Deus. Talvez você se preocupou muito com as coisinhas e o que Deus mais quer que você faça, que você seja realmente justiça dele na terra. A justiça de Deus na terra somos nós, que levamos o evangelho, levamos as boas novas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar pela sua família e vou encerrar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar por cada casa, Senhor, que está com essa conexão agora, Pai. As casas que o Senhor tem aberto neste momento e o que o Senhor, as pessoas que irão ainda assistir, Senhor. Que o Senhor acampe os teus anjos, Senhor, em cada casa, Senhor, livrando, Pai, que o teu sangue esteja sobre estas vidas e que elas possam receber esta palavra, Senhor, e que possa frutificar esta palavra sobre estas vidas, Pai. E que elas sejam, Senhor, a justiça de Deus na terra, o templo santo e exclusivo de Deus na terra, Pai, para a glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu te abençoo no nome de Jesus. Vocês que são nossos filhos espirituais, nós te abençoamos. Eu, a pastora Evelyn, em nome também do pastor Wallace, que está aqui do meu lado, nós te abençoamos no nome de Jesus. Declaro que você terá uma noite de paz e que amanhã você terá um dia abençoado no nome de Jesus. E você que está nos assistindo pela primeira vez, ou é de outro ministério, ou você tem nos acompanhado, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida e que você tenha uma noite de paz e um dia abençoado no nome de Jesus. Até domingo, às 19 horas. Deus abençoe. Graça e paz. Acabou?